A forma de comunicar ações socioambientais tem sofrido várias revoluções ao longo do tempo, sabia? Opa, então tem tudo a ver, porque o nosso convidado aqui de hoje participou de muitas dessas revoluções na comunicação. Vamos falar com ele? Bora? Depois da vinheta. Pronto. Bem-vindos a mais um episódio aqui do Pare Ponto. Tudo certinho aí, Flavião? Tudo em paz contigo. Tudo bem também. Hoje um papo muito gostoso, muito legal. Vamos falar sobre ESG, sustentabilidade. Mas antes, quero pedir para você, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, faça isso agora. Não dói nada, não custa nada. E você ajuda aqui o Pare Ponto a continuar levando essas conversas gostosas, construtivas, todas as quartas-feiras, às 17 horas. Como eu já adiantei aqui, nosso papo hoje vai transitar muito sobre ESG, sobre a comunicação em ESG, em sustentabilidade. Travou a língua aqui, mas é sustentabilidade. E a gente vai trazer um cara que é super especialista em fazer as marcas, as empresas, falarem melhor sobre o assunto, engajarem melhor o assunto. E pelo sobrenome você já vai saber a relação instantânea de que família extraordinário esse cara é. Marcos Dimenstein, seja muito bem-vindo, meu caro. Salve, salve, prazer estar aqui, Flávio e Fernando, vambora, tô com vocês, se vocês quiserem de mim, tô na área. E vamos começar falando aí da sua trajetória. Bom, você dispensa aí a apresentação, você é filho do Gilberto Dimenstein, nosso querido Gilberto Dimenstein. Como que você entrou aí nessa jornada, digamos, com ele, né? Foi desde pequeno, você observava seu pai trabalhar, já queria ajudar, como que foi essa história sua? Cara, foi assim, eu me formei em publicidade, né? Mas minha jornada empreendedora começou muito cedo, porque eu tocava percussão quando eu era bem jovem, assim, e aí eu, junto com os amigos, eu criei uma produtora cultural que chamava Muda Cultural. Então, assim, desde o colégio, já fazendo evento com essa galera, aí na faculdade a gente começou a produzir evento, começou a entender como é que usava as leis de incentivo para criar projetos e tudo mais. E aí ali a gente já começou a trabalhar, efetivamente. Mas no final da faculdade, meu pai estava já com a Catraca Livre, que ele criou no início até com meu irmão, como um projeto. Mas ela já estava crescendo, então já começava a vir pedido de agência de publicidade querendo fazer campanha, e aquilo ali era um mundo completamente distante para o meu pai. E aí ali no finalzinho da faculdade, eu percebo que eu preciso ajudar a família ali, porque eu já trazia um know-how ali de publicidade digital e tudo mais. E aí foi um processo muito natural eu botar o meu pé ali e começar a ajudar. E aí em algum momento a Catraca vai crescendo e eu vou me dedicar 100% a isso. Então o meu começo na comunicação vem da formação de publicidade, vem da noção de evento, que eu sempre entendia também a produção de evento como parte importante da comunicação. E aí a necessidade de ajudar a dar forma para a Catraca Livre. E foi um momento super especial, né, Marcos? Que eu lembro que o Catraca Livre acho que foi um dos pioneiros nessa nova mídia, digamos assim, né, que a gente tem hoje já muito mais divulgado em muitos lugares. Foi aquele jeito diferente de comunicar dos tradicionais jornais, veículos, né? Total. E foi a gente soube captar ali uma identidade ou uma voz de uma geração que tinha uma identidade muito atrelada à ideia da ocupação do espaço público, né? De conquistar novos espaços. Então o Catraca soube pegar muito bem esse sentimento de toda uma geração na ideia ali, como começou, que era, né, de quebrar as barreiras, de gerar acesso, de divulgar tudo o que acontecia na cidade. Sempre fui um super fã dele. Agora, duvido que tenha alguém que não conheça o Catraca Livre, mas pode ter alguém que está chegando agora e não conhece o Catraca Livre. O que era o Catraca Livre? O que é hoje o Catraca Livre com você? Você é diretor do Catraca Livre, né? Isso, eu cuido, então, toda a parte de gestão, né? Como eu falei, Catraca nasceu muito com essa ideia da democratização do espaço público, então a gente percebeu que não existia um lugar, uma plataforma de comunicação que reunisse tudo o que existia de gratuito na cidade. E em São Paulo a gente foi pesquisar e a gente acredita até hoje que talvez seja a capital que mais tem oferta, né? Você pegar todo o Sistema S, os centros culturais, enfim, SESI, SESC, tudo, tem uma oferta gigante e as pessoas não tinham ideia, né? Então, a gente nasceu com essa ideia muito simples de colocar isso tudo num lugar e fazer uma curadoria sobre isso. Mas aí Catraca foi também, né, muito também da inquietude do meu pai de sempre se transformar. Então, aí veio aquele boom das redes sociais e a gente aprendeu, você citou esse diferencial em relação aos veículos tradicionais, a gente
entendeu essa nova linguagem de uma comunicação que funcionava através das redes, aí a partir dali veio da educação, depois a gente foi entendendo que a gente precisava ser mais pop para chegar na classe C, D e E, que era um objetivo de como nasceu, e aí entrou fazendo conexões, né, de causas com celebridades, aí depois veio uma fase de notícias e a gente também começou a cobrir notícias. Então, Catraca foi virando e virou hoje essa fórmula que mescla ainda a parte de cultura e cidade, mas também com causas sociais, também com notícias e serviços. Então, essa é um pouco de uma mescla que faz da Catraca ser uma coisa muito única, até difícil a gente ficar tentando entender quais são concorrentes. E tem, mas é uma fórmula que é muito própria e que é uma junção de toda essa história que a gente foi vivendo nos últimos quase 13 anos. Eu acho que o pioneirismo, e vocês podem falar melhor do que eu, porque vocês são da área de comunicação, mas mais do que a comunicação em si, já foi uma inovação na questão de causar impacto, né? Porque ela veio como uma forma de democratizar a informação, enfim, a respeito dos eventos, da gratuidade e tudo mais. Então, ela já veio mais do que uma ferramenta, ela veio causando impacto e é hoje o tema do momento, né? Total. Várias coisas, né? Não só, hoje é muito normal se ouvir o termo 2,5, né? Então, eu sou uma empresa de impacto, e isso a gente, né, nem existia essa palavra, mas já nasceu com essa ideia de que a empresa existia para empoderar as pessoas através, né, do que a cidade tinha de melhor. E também não se falava em branded content, ainda era aquele comecinho. Sim. E o nosso modelo de negócio sempre foi sentar com uma marca e pensar um projeto junto, construir uma coisa que fosse que gerasse um impacto na vida das pessoas e que a marca pudesse levar isso e através disso criar uma percepção positiva. Então, muitas dessas coisas que hoje estão na crista da conversa é como, né, a coisa foi concebida mesmo. E eu acho, não sei se você tem essa opinião também, Marcos, que de certa forma, por vocês provocarem esse assunto de impacto, a importância de fazer a diferença, de certa forma vocês começaram a provocar as marcas e as empresas e falaram, poxa, eu preciso começar a falar sobre isso porque a galera está atrás desse tipo de conteúdo, né? Eu acredito que a gente tem um papel nisso, evidente que isso faz parte de um movimento muito maior do que nós, né? Mas eu acho que realmente Catraca teve um papel importante de ajudar a acelerar esse ecossistema e colocar, né, as pautas sociais, ambientais no dia a dia e nas discussões de bares, e aí é um processo, né, que vai acontecendo junto com um movimento que é global também. Né? Agora conta pra gente já esse próximo capítulo, então, né? Que agora vocês criaram um hub, uma agência, né, que ajuda as empresas a se comunicarem em lances sobre impacto social, responsabilidade social, sustentabilidade, ESG e por aí vai. Como que veio essa ideia e que necessidade vocês procuram atender aí dentro da C-Hub? Legal. Então, assim, foi um caminho muito natural. Então, o Catraca é uma plataforma de comunicação de muito alcance. Quando a gente fala de redes sociais, site, a gente chega em 40 milhões de pessoas todo mês e muito com o olhar de, como eu falei, juntar esses elementos do entretenimento, do serviço, das causas, da cultura, como uma forma de empoderamento. Foi um processo muito natural para nós e percebendo a lacuna que existia de como é que as marcas de fato caminham para construir programas muito bem estruturados e comunicar, né? Porque a gente vai recebendo os briefings das assessorias, os releases, a coisa toda, e eu quero divulgar isso, e aí sempre tinha uma falta de tipo, isso aqui poderia ser mais consistente, falta o entendimento de fato para as marcas construírem coisas que sejam mais relevantes. Então a gente foi percebendo naturalmente que existia uma lacuna muito grande. Primeiro, das marcas terem clareza do foco de atuação delas no social, para depois comunicar. Então, o que a C-Hub nasce como uma agência de comunicação voltado para impacto, que ajuda primeiro nos desafios de estabelecer quais são suas causas e fazer uma visão mais estratégica, construir planejamento estratégico de impacto, ESG e tudo mais, para depois a gente poder falar de comunicação. Então, a gente junta esses dois mundos, que é a consultoria para definir territórios, encontrar caminhos, mas aí sim como é que você vai poder comunicar isso de uma forma que seja responsável, né? Porque ainda existe muito medo do greenwashing, como é que eu vou comunicar. Entra muito nisso, rola isso mesmo, né?
acho que tem as duas coisas, ver se eu estou errado ou não. Né? Tanto o medo do greenwashing da empresa e empresas que ainda não estão preparadas e acham que todo mundo está falando, tem que começar a falar e não tem aquilo, né? Exato, as duas coisas. Então, assim, primeiro comunicar é preciso, porque uma coisa que é muito boa é que essa grande mudança que a gente está vendo nas empresas e maior investimento em SG e tudo mais, tem a ver porque as decisões de consumo passam cada vez mais pela maneira que as empresas de fato agem na questão social e ambiental. Então elas estão, né, principalmente novas gerações, mas não só, porque a gente tem que lembrar que as novas gerações influenciam também as outras, dizendo, olha, se eu tenho esse produto aqui, que o preço é meio parecido, a qualidade é meio parecida, então, se essa é uma empresa que lida bem com determinadas questões, eu vou optar por elas. Isso é uma realidade, acho que não é, aí vale a pena trazer algumas questões. Você vê o manifesto do fundo BlackRock, que é o que, né, mais investe, dizendo que passa a olhar indicadores de ESG de forma tão importante quanto os indicadores financeiros, enfim. Então, você já tem uma coisa que vem até do próprio mercado financeiro, e aí, quando o capital dita, a coisa vai, a gente sabe. Então, você começa a ter uma pressão muito grande em avançar dessa forma, porque os próprios consumidores começam a olhar para isso. Então, assim, é preciso comunicar, mas tem uma série de formas de fazer isso, tem uma série de cuidados, não dá para a gente pegar toda a cartilha do marketing, né, de você querer ser protagonista, de querer estar à frente, de querer estampar a marca em tudo. Então, acho que tem cuidados nessa comunicação de ESG que tem que ser tomada, a gente pode até aprofundar isso, mas, de novo, comunicar é preciso. Mas também, se você não tem programas muito bem estruturados, se você não tem seus focos determinados, porque eu vejo que tem uma confusão muito grande, né? Você chega na marca e fala assim, as minhas causas são essas, eu tenho diversidade, eu quero cuidar da floresta, eu quero tal. E aí eu falo, se você tem muita causa, você não tem nenhuma. Acho que porque as marcas precisam entender ainda que quando você diz que você tem a sua causa o cuidado com o animal doméstico, ou combate à violência doméstica, qualquer que seja, é um compromisso muito grande, um compromisso de que você tem que investir grana para construir programas próprios, que você tem fazer investimento social privado e transferir grana para quem já está nessa luta há muito tempo. Então, exige muito recurso, exige muita energia. Você não vai conseguir fazer isso tendo um monte de causa. Né? Então, acho que tem um desafio das marcas de separarem o que é o meu propósito, com o que são valores, com o que é a minha causa. Então, organizar essa cadeia de significados é muito importante para você determinar o rumo e aí sim construir projetos bons, aí sim poder comunicar eles de uma forma que seja responsável e que não caia no greenwashing. Perfeito. E você tem visto, que de novo, tem tanta coisa que você abordou nessa tua frase aí que eu vou tentar dar uma destrinchada. Dissecar ela. Dissecar. Então, assim, eu imagino que tenha empresas que nem sabem como começar ainda, como identificar a causa, porque mudou muito o conceito, né, ao longo dos últimos anos, principalmente. Mas, ao mesmo tempo, existem empresas que já estão evoluídas nessa história, que já estão avançadas na identificação de causa, de propósito, enfim, na própria intenção, né, nos projetos desenvolvidos. Mas aí, por conta do greenwashing ou do medo de ser percebida como uma empresa que está só falando e não está fazendo. Agora vão começar a me cobrar, né? O cara agora vão me cobrar. Ou eu não vou falar, eu estou fazendo uma coisa boa, mas eu não vou falar. Você percebe que existe esse represamento até por um receio das empresas? Muito. Enfim, como é que você enxerga, como é que você trabalha isso com as empresas? Cara, assim, eu acho que tem um represamento e acho que falta a gente trazer conteúdo educativo sobre isso que eu estava falando. Assim, qual é a maneira responsável de comunicar ações de impacto para que as marcas e os líderes das marcas sintam que elas podem comunicar isso e não cair nesse território de risco da reputação da marca. Primeira coisa, assim, se você não está fazendo nada, você não deve comunicar. Aí eu acho que não tem o que dizer. Mas se a gente for falar, né, do âmbito das grandes empresas, já existe uma maturidade. Então, muitas delas têm muito tempo programas de responsabilidade social, muitas delas já estão avançadas em coisas muito concretas de como é que você vai mitigar o impacto, né, da sua atuação no meio ambiente. Então, eu acho que falando das grandes empresas, eu vejo que, no geral, a gente já está vendo uma maturidade maior e que elas já estão mais prontas para comunicar. Deixa eu pegar, só para não perder o fio da meada dessa tua colocação, qual que é o momento, então, para eu deixar de só fazer
e passar a fazer e comunicar? É quando eu já tiver indicador? Qual é o momento de eu falar assim, não, agora eu estou pronto para poder comunicar? Para poder comunicar. Olha, eu diria quando você já consegue comprovar a transformação real na vida das pessoas através do que você faz, eu acho que já é uma forma, já é um momento que você pode comunicar. E se permitir que eu entrasse nessa parte o que seria, que cuidados tomar para não cair numa comunicação que seja vazia ou tudo mais, tem algumas coisas que a gente leva para as empresas. A primeira coisa assim, é abrir mão do protagonismo. E eu acho que isso é muito difícil quando a gente está olhando principalmente para lideranças do marketing. Uhum. E é muito importante reconhecer que muito antes da empresa estar lá, você tem militantes dessa causa de 30, 40 anos. E essa galera está na linha de frente muito antes de ser uma questão econômica. Então, acho que as empresas também têm que saber como é que elas podem se conectar com essa turma e ajudar com o poder econômico que elas têm para contribuir e empoderar esse ecossistema. Então, quando a marca vira mais uma parceira para levar adiante, não querer ser a líder que vai puxar aquilo, já é uma postura que não é de canibalizar o movimento, que é não querer ser o holofote, a grande líder da parada. Né? Então, acho que isso é uma coisa muito importante. Segunda, que é comunicação através de serviço. Muitas vezes a comunicação ela pode acontecer não só contando a história do que eu fiz, mas como no próprio conteúdo você leva a serviço. Então, se você vai falar, trouxe o exemplo do combate à violência doméstica, você pode criar uma plataforma com conteúdos para as pessoas e mulheres saberem em que estágio que elas estão na condição de abuso. Você pode conectar vários serviços que existem para essas mulheres terem acesso ao que o Ministério Público oferece de melhor, ao que as ONGs oferecem. Então, quando você olha para o conteúdo também como um serviço, a comunicação também faz parte da visão de impacto. Então, são vários elementos assim de como é que você pode trazer as narrativas de impacto de uma forma que realmente contribuem com um processo de transformação. Isso é bacana ouvir porque ela estende ali, né, um leque de opções de comunicação que, né, não necessariamente você precisa ter um executivo lá falando, contando história. Né? Tem coisas muito mais saborosas que as marcas podem fazer. Total, exato. E trazer essas lideranças que estão à frente como parte dessas histórias, usar conteúdo que tenha foco em serviço. Porque a gente não está dizendo aqui do publi editorial, que eu fiz uma ação, vou fazer isso. Não, como é que você pode construir, igual você tem, os programas de impacto devem ser contínuos e fugir da lógica da publicidade que a todo ano tem um novo mote, tem uma nova assinatura, aquilo acaba. Não, então a gente precisa olhar para isso com uma visão de construção. Né? A sua causa não pode durar um ano. Você tem que ter pelo menos uma visão que você vai trabalhar isso por 5, 10 ou talvez até mais. Porque esse é o compromisso da causa. Então, as suas plataformas de comunicação e serviço também têm que ser contínuas e não só se aproveitar de momentos específicos. O Rock in Rio está ali, vou fazer uma ação de diversidade no Rock in Rio. Não. Como é que você sai da lógica do marketing, que às vezes é para data específica, para de forma contínua comunicar isso também. Aí as pessoas vão entendendo que não é uma coisa de aproveitar um tema, de aproveitar um momento, mas sim que tem um compromisso de longo prazo em cima daquilo. Então aí você vai quebrando essas barreiras, quebrando esse medo de trabalhar a comunicação e de fato ser relevante no processo. A parte de comunicação, só para estender esse papo aqui, Flávio, a parte de comunicação é essencial, tá participando disso, né? Que outros agentes vocês costumam identificar que são importantes dentro de uma empresa, de uma grande empresa, para fazerem parte dessa construção? Cara, esse é um dos maiores desafios, porque a lógica das empresas ainda é de fragmentação. Tá. Mas esse é um tema e a gente começa a ouvir muito falar, né? Eu quero ter o impacto no centro da minha estratégia de negócio. É bonito, é muito difícil. E chegar nisso depende de você romper com a lógica do que é essa caixa do marketing, essa caixa de recursos humanos, essa é a caixa de sustentabilidade, essa é a caixa do marketing institucional. Porque se você não põe esse povo trabalhando junto, olhando como é que você financia programas, dividindo essa conta por essas áreas. Mas mais do que isso, criando processos que integrem todas essas áreas, você não vai construir. Você não vai fazer o impacto estar no centro da estratégia. Então, assim, tem a parte fundamental de recursos humanos, porque você tem que olhar primeiro se você está sendo coerente
com a sua causa nas práticas que vocês têm com seus colaboradores. Você precisa pensar como é que você engaja os seus colaboradores. Você tem que conquistar a galera internamente. Internamente, que eles acreditem na causa e de que eles se envolvam nela. Aí depois você vai passar muito evidentemente, nas áreas institucionais, de SG, de sustentabilidade, porque eles são os guardiões disso. Mas aí você tem o poder que o marketing tem na comunicação. Então, se esses projetos não estão muito dentro dessa cadeia inteira do negócio, o negócio não se abre para entender que ele precisa passar por tudo isso, ele vai ficar capenga de uma forma ou de outra. Uhum. Então, a gente entrou no ESG agora, né, no conceito, né? Então, você pegou o G de cara, que é a governança, que é aquela história. Você precisa ter uma transformação sincera dentro da empresa e tem que ter o apoio de todas as cadeias dentro da própria empresa. Como é que você tem visto isso? Porque o ESG, apesar do assunto, de novo, a gente vai entrar aqui, a gente trabalha com esses assuntos há muito tempo, mas para muita gente é novidade. Como é que você tem visto isso dentro das empresas? As empresas têm criado um comitê específico para isso, ou não? Ou cada uma trabalha de uma forma? E você acredita, vendo os projetos que você tem tocado pelo Catraca, que são vários, que tem uma fórmula melhor, um formato melhor, ou isso é independente? Como é que você está vendo? As empresas estão se preparando como, se estruturando como para criar essas causas, identificar as causas, os propósitos e comunicar? Como é que está sendo feito isso? Primeiro, eu tenho visto sim as iniciativas de governança. Assim, eu vejo, às vezes, até eu sinto excesso. Então, assim, cria-se comitês para tudo. Tudo que vai fazer tem que passar pelos comitês. Às vezes fica até um processo, né, excessivamente burocrático. Sim, de aprovação. Né? E às vezes até trava. E eu falo assim, gente, está em tempos de cultura ágil e de fail fast, né? Aquela coisa toda. Eu falo assim, dê mais autonomia para o seu time de sustentabilidade, não para montar um projeto gigante, mas para fazer um piloto. Isso. Então, eu tenho uma grana aqui que eu vou testar uma parada e vou medir o impacto desse piloto. Aí sim vamos levar para um comitê. Olha, vamos agora dar escala para isso e constrói. Então, eu vejo que tem um medo tão grande de errar, que às vezes fica uma coisa de passar por todas as instâncias e tal. É compreensível também, acho que se colocando no lugar de quem senta lá, de querer ter cuidado com o processo, mas a gente também não pode tirar a dinâmica, igual existe em outras áreas, de testar coisas, avaliar impacto e fazer. Mas sim, acho que tem já um tratamento em criar instâncias, né, para que isso aconteça. Você vê muita maturidade já nos comitês de diversidade para tratar as questões internas, para, né, tratar dos projetos que vão ser feitos, mas eu ainda vejo um desafio muito grande nesse ponto anterior que a gente estava falando, de como é que você consegue criar projetos intersetoriais e unir essas áreas para fazer projetos maiores acontecer. Bacana. Agora sou eu que vou me aproveitar do assunto. E só as grandes estão fazendo? Não, eu acho que assim, é evidente que as pequenas não conseguem ter programas, mas as pequenas elas já nascem com a veia de impacto na forma que elas são. Então você vai pegar uma marca de óculos pequena, ela já vai usar determinados materiais, então ela não vai ter programas gigantes, investimentos em construir, mas no cerne do produto delas, de quem elas são, do que elas acreditam, elas já nascem com drive de impacto. Legal. Então, você não precisa ser uma empresa gigante para ser movida por impacto, né? Então, e até mais fácil para elas, é mais genuíno, porque você vê que tem uma verdade nesses empreendedores que estão ali, ou seja, eles não estão tendo que se ajustar. Eles nascem com isso. Então, às vezes, tem uma facilidade maior desses pequenos negócios e que eles já podem ter essa visão sem necessariamente ter que ter recursos para criar grandes programas, grandes plataformas. Muito legal. Agora, eu quero tocar num ponto que você falou aí de diversidade, porque a gente conversou com muitas pessoas aqui que vieram aqui, que muitas empresas batem cabeça com isso, né? De como transformar um ambiente que nunca foi diverso, sempre foi muito machista, né? E fala assim, agora a gente precisa contratar uma liderança preta, agora a gente precisa contratar uma liderança mulher, e fica achando que é quase como uma cota a ser cumprida e resolveu. Como que você leva isso para a gente não ter uma experiência de que se contrata por cota e a pessoa não se sente ali naquele ambiente, né, acolhida da maneira como ela deveria ser? Esse é um grande desafio, né? Porque
porque a gente está já numa outra etapa dessa discussão, que não é só eu tenho X%, que é de uma comunidade ou de outra, mas é como é que a gente, de fato, coloca essas pessoas em cargos de liderança. E aí é evidente que muitas vezes tem lacuna mesmo de formação, de qualificação em algumas áreas. Então aí você começa a ver as empresas trabalhando de fato em programas para a formação dessas pessoas, para que eles possam ter maturidade, atingir cargos de liderança. Então isso é um ponto importante, e ainda falta evolução em algumas outras áreas, porque a gente vê um movimento muito grande da comunidade LGBT, e aí a gente percebeu isso se concretizando nas empresas, e a gente começou a ver agora um movimento ligado a pessoas pretas dentro das empresas. Mas esse, por exemplo, eu ainda vejo uma lacuna muito grande, vejo que as empresas ainda não conseguiram de fato valorizar pessoas pretas nos cargos, mas também virou já uma discussão mais avançada, né? E aí, sim, eu não estou dentro ali da empresa exatamente para saber como é que eles conduzem esses processos de acolhimento, mas eu vejo que tem uma preocupação grande. Mas acho que ainda o desafio maior é como é que a gente atrai lideranças para cargos-chave, para que realmente as empresas possam atingir um nível de maturidade nesses programas. Mas acho que um lance educacional e muito cultural ainda a ser vencido, né, para as pessoas, principalmente quem está mais tempo na empresa, né, a alta liderança, de repente. Né? Vamos pensar aqui nas mais tradicionais, que eu acho que mais sofrem, né? Como você falou, startups, de repente, já nascem assim, né? Já, Eu acho que tem um desafio bem grande nessa área ainda, que é maior até do que o que a gente já vê de maturidade no desenvolvimento dos programas de ESG, no estabelecimento de metas audaciosas, né? de equilibrar suas pegadas ambientais. Nessa área eu vejo que eles já caminham de forma mais fluida, já tem as estruturas montadas. Quando a gente fala dessa outra agenda, eu acho que a gente tem bons passos para dar ainda. Agora, eu sou positivista, né? Então eu gosto sempre de falar das coisas boas, mas eu vou mudar um pouquinho por um segundo aqui. Vocês trabalham em comunicação, você vê, e como é que está a resistência a isso? Porque tem muita gente que ainda, né, tem muita comunicação que a gente vê, isso é frescura, isso é bobagem, isso Geração é um atraso, mimimi. isso é mimimi. Como é que tá isso? Né? A gente está num momento tão polarizado das coisas, tem muita resistência, tem muita contra-informação, tem muita... Enfim, como é que você enfrenta ou como é que você encara isso? Você diz mais da perspectiva no mundo das empresas ou na ponta da comunicação ali, da audiência e... Em ambas, porque eu acho que num determinado momento a própria comunicação chega a interferir na decisão das empresas. Que a empresa que já está envolvida com uma causa, ou que já tem um perfil, que nasceu ou que mudou ao longo do tempo, se adaptou, tudo bem, ela já está incluída nesse sistema, ela já sabe a importância das questões socioambientais e por aí vai. Mas a empresa que está naquele momento assim, que está ainda com aquele perfil, é lucro. Como é que eu faço essa mudança? Não, isso aqui é bobagem, tá vendo? Essa notícia aqui está mostrando que isso daqui não vai salvar nada. Né? Mexer com o povo indígena, que bobagem isso. Né? Mexer com floresta está muito longe de mim. Então, como é que essa contra-informação, isso aí cria essa resistência para a mudança de fato acontecer? Porque todo mundo sabe que é importante, mas tem gente ainda reticente em entrar no... Até uma coisa na ponta que eu vou da comunicação que eu vou contar pro Marcos, até do nosso amigo do André Paliano contou aqui pra gente, que quando eles tratavam lá, vamos falar de que agora a gente é vegano e tal, o pessoal diz, pô, veganismo isso é coisa de esquerda, o pessoal de esquerda que é vegano, né? Então tem toda essa informação do pessoal colocar em caixas, né? Quem gosta ou quem segue determinada coisa. Bom, você rende um capítulo inteiro, um episódio inteiro para falar dessa situação que a gente está vivendo de polarização e o impacto que isso tem na comunicação de maneira geral, e isso é real. E até a gente, como veículo, né, a gente não quer ser um veículo que fala só com uma parcela da população. Como é que você equilibra essa balança? Né? Eu acho que no final, meu pai dizia uma frase que eu demorei para entender o que ela representava. Que ele falava que um princípio só é um princípio quando ele é inconveniente. Que senão não é um princípio. Sim. Então, assim, ali você está diante de algumas situações, eu acho que as empresas precisam trazer isso nos casos em que elas se seguram com medo de... Então, assim, se
você determinou uma causa, se você tem um caminho, você tem, assim, ele é um princípio ou não é? Porque se ele é um princípio, você vai ter que entrar nesse jogo e você vai ter que bancar isso, mesmo eventualmente que isso possa lhe causar algum constrangimento. Aí você vai saber que ele é um princípio de fato, né? Isso a gente leva para a Catraca, então a gente está lá para promover conteúdos que a gente acredita, promover causas que a gente acredita, mesmo que eventualmente tenham pessoas que não acreditam nos direitos humanos, por exemplo. E a gente vai, é um princípio nosso, né, lutar por isso, e até o final a gente vai. E Catraca talvez tenha perdido uma parcela considerável de audiência de certos grupos que não compactuam com os nossos valores, mas a gente optou em seguir eles independente de qualquer coisa. Quando a gente fala disso nas empresas, eu já vejo que em sua grande maioria também eles entendem que é fundamental se posicionar, porque se você também fica em cima desse muro e vai querer agradar todo mundo nesse aspecto, você não vai agradar ninguém e você também não vai conseguir se posicionar como uma empresa moderna que está conectada com esses grandes dilemas que a gente vive hoje em dia. Eu acho que o conflito de segurar ali, quando você falou, às vezes é até maior de empresas que estão muito focadas em hard sell, por exemplo. Então, assim, cara, o que importa é vender esse negócio de conteúdo, de projeto de impacto. Isso é tudo besteira, ou então até acho legal, mas isso não vai me trazer resultado. Então, é um processo que eu acho que até mais do que em relação ao medo, em relação à polarização e às formas de pensar, mas é avançar na própria cultura da empresa, de entender o quanto que isso hoje em dia é gerar valor para o negócio. Então, eu vivo constantemente o conflito de captação de recurso, que são empresas que, assim, não, o que importa é mídia de performance, isso que traz resultado, sem compreender profundamente que se você no final do dia não investe em construir, fazer sua marca ser querida, para que depois, numa visão de longo prazo, você possa transformar isso em resultado. Né? Então, eu acredito muito nisso e milito nesse conceito. Né? Então, a gente vive tempos de pandemia, então acaba o que a gente viveu muito nesses anos. Foi uma necessidade de retorno de curto prazo, né, e demissão e tal, e aí você vê o mercado inteiro se voltar para uma lógica de investir em soluções que são curtas, de curto prazo. Mas o fato é esse, né? Eu faço uma provocação no mercado que eu falo que o papel do marketing não é vender. O papel do marketing é construir marcas queridas. Porque se sua marca é querida, você está construindo valor de longo prazo e você não vai ficar refém de sempre precisar investir em mídia programática ou mídia, quando eu falo isso, Google, clique, essa coisa assim, porque você está construindo um legado de percepção da marca que de fato é sustentável no longo prazo. Então depende muito ainda da gente voltar a equilibrar mais a ideia de como é que você vai fazer um trabalho de construção de marca que envolve os programas de sustentabilidade, que envolve os ESG, que envolve trabalhar essa comunicação, como a gente estava falando antes, que envolve trabalhar conteúdo, que envolve trabalhar em comunicação. Então, nisso você vai juntar, eventualmente, naturalmente, com uma mídia de investimento e de curto prazo para ter uma estratégia que seja completa. Então, quem só está investindo no hard sell, focado ali na coisa da venda, está construindo uma marca querida, está construindo preferência, está construindo vínculo emocional com as pessoas, eu não acredito. Então, eu acho que as marcas que vão prosperar nesse século são essas que souberem construir, integrar todas essas disciplinas numa estratégia de marca que de fato atenda à complexidade da preferência de consumo que a gente vive hoje, né? O que determina as lógicas de consumo, as preferências de consumo, passam por uma série de questões e a fórmula ficou bem mais complexa. Não, eu concordo, Flávio e Marcos, porque não vai ser perene esse lance das vendas. Você pode ter uma empresa que lançou um produto assim, puta, foda, agora vai vender pra caramba, só que se você não criou esse vínculo, né, no próximo pode ser que você não tenha a mesma relação com o seu consumidor e que ele não tenha mais interesse em comprar o seu produto, né? A gente compra muito pelo emocional. Muito, isso a gente está cansado total. de saber. Há quanto tempo que a gente vê estudo disso, assim. Eu sempre falo assim, é evidente, produto, preço, a cartilha do Kotler lá, beleza. Você não tem um bom produto, você não tem um preço competitivo, você pode ter o melhor programa de SG do mundo. No final do dia, isso é fundamental. Mas se você tem isso, aí são essas outras áreas, essas outras disciplinas que de fato vão trazer um diferencial para o seu produto, para a sua marca.
Claro, é posicionamento e identificação. Exato. Né? Então, aquela história, respondendo a pergunta que eu mesmo te fiz, é aquela história, não dá para agradar todo mundo. Então, você vai ter que romper essa barreira desse preconceito, né? desse mundo pré-concebido que a gente tinha e que está mudando agora, rompendo com informação, com comunicação, o diálogo, com bons projetos, com causas. E a indiferença vai ser condenada. Perfeito. Então, se você está no campo da indiferença, porque você não quer se indispor com ninguém, também ninguém vai te valorizar. Uhum. Então, quantas vezes a gente vê caso de próprio funcionário que postou besteira nas redes sociais, as pessoas vão cobrar a empresa, né? E aí, empresa, você não vai demitir esse cara? Olha o que ele está postando, né? Então, tem uma cobrança, uma vigilância e uma conversa, né? O tempo todo. E muitas vezes porque a pessoa gosta da marca. Pô, eu gosto da marca e acho que esse cara que está lá é um vacilão, a empresa tem que fazer alguma coisa, né? Então essa patrulha existe e as empresas têm que estar preparadas para dialogar. A indiferença é um perigo assim tremendo. Só para dar um exemplo recente, super vivo, que aconteceu essa semana, do atleta do Cruzeiro de vôlei lá, que postou, né, incitando a violência no Instagram dele. você viu? O Cruzeiro postou só que lamenta, né? E estavam cobrando o Cruzeiro. Você só lamenta? Qual que é a sua posição em relação a isso? Sobre ele fazer isso e tal, né? Então, você vê, ainda tem muita gente para aprender que vai precisar conversar muito, né, contigo e com a agência, né, Marcos? Muita gestão de crise. Muita gestão de crise pela frente, né? Mas aí entram duas coisas do meu ponto de vista, né? Entra a questão da comunicação. Aí já no final é a tratativa da consequência, né? O ato gerou uma consequência e aí, enfim, é uma cobrança. O que precisa ser feito, já precisaria ser feito, mas o que precisa ser feito a partir de então é o que está acontecendo aqui dentro que esse tipo de manifestação está... Porque é o que eu sempre falo, todo CNPJ é feito de CPFs, né? Uhum. Então, primeiro... E a gente volta para a questão do propósito da causa, é que se a empresa e as pessoas que estão lá dentro não se identificam com o propósito da empresa, o negócio não vai, vira marketing vazio puro, não é isso? Então, tem um papel de formação das pessoas e de integração das pessoas no programa, que é muito importante, né? E vocês trabalham isso dentro desse novo modelo que vocês criaram do C-Hub? Vocês ajudam a empresa a engajar as pessoas lá dentro? Como é que funciona isso? Como é que é o primeiro passo? Ó, a pessoa te chamou, a empresa te chamou começar, lá, né? Quero começar. Marcos, vem cá, olha, não sei para onde eu vou. O primeiro passo é o propósito. E muitas vezes você vai olhar lá e é um propósito que diz mais sobre a empresa do que a sociedade, né? Então, assim, saber separar. O propósito vem antes de qualquer coisa e tem um olhar mais generoso, mais amplo de como a atividade da empresa gera um valor para além do seu produto, para além do seu serviço. Então, e muitas vezes ainda é um olhar do negócio, né? Já a missão não, a missão ela já vai ser uma coisa, como é que você vai concretizar esse propósito através da atividade que a empresa faz. Então, poder separar esses dois e realinhar ou conseguir fazer o ajuste disso, porque senão tudo embaixo vai ficar um pouco contaminado por essa falta de clareza. Aí depois vai de fato começar uma investigação, entender tudo que existe na empresa, que é uma etapa que a gente chama de mapeamento e diagnóstico, que eu vou estudar quais são os KPIs do objetivos do negócio, eu vou estudar como é que são os programas de responsabilidade social, como é que estão as práticas, né, do ciclo ambiental que se faz e tal. Então você tem todo um trabalho de imersão na empresa, das suas áreas, de como ela comunica, dos seus valores, seus princípios, seus propósitos, missão, tudo isso, para depois a gente poder olhar dentro do segmento que a empresa está, a sociedade. Aí eu vou fazer o mesmo processo olhando, tá dentro, então o seu território é de alimentação. Então, beleza, quais são os problemas, a fome, o que está acontecendo, a transição alimentar, quais são os territórios que envolvem esse segmento de mercado, quais são os problemas das pessoas, como é que é a jornada das pessoas em relação a esse tema. E aí eu vou fazer esse cruzamento perfeito entre o que a empresa quer dizer ao mundo com o que o mundo precisa. Nessa intersecção, eu vou ter esse território da marca, que é o que chama, antes da causa ainda, a gente define
o território que vai ser trabalhado. Porque aí com o território, aí eu vou mergulhar para a definição da causa. Aí, a partir disso, é construir os programas, desenvolver ações, trazer... A gente tem parceiros específicos que são mais especializados em como conduzir a parte de recursos humanos. Aí tem todo um trabalho de engajamento, de avaliar como é que a empresa está em relação a essa causa que está sendo construída, o que precisa melhorar nas relações internas. Isso gera todo um diagnóstico do que é preciso ser feito internamente. E aí começa a parte mais gostosa, que são criar os programas de impacto e estruturar a execução. Aí entra depois a parte do dia a dia, que é colocar tudo isso de pé, medir resultado e continuamente olhando o resultado, ajustando a tática para otimizar os resultados. Ou seja, não vou chegar aqui amanhã na minha empresa e falar assim, a partir de amanhã eu vou desenvolver um projeto e vou falar que eu estou fazendo tal coisa. Quanto tempo demora? Claro, cada caso é um caso, mas ordem de grandeza para quem está começando. Vou começar isso daqui hoje. Eu já tenho a intenção, estou decidido, conversei, a empresa está alinhada, vamos para frente, vamos agarrar isso aqui. Essa primeira etapa da definição do território, quanto tempo? Olha, dentro da metodologia que a gente criou lá, do processo desde pesquisa, imersão de diagnóstico, definição do território, definição de causa e criação do planejamento estratégico de impacto, que aí são os programas, o que vai ser feito, a gente conduz isso entre 3 e 4 meses, aí depende também da velocidade da empresa, porque ela se envolve muito no processo, tem que trazer muita informação, mas aí é o plano de voo. Para saber, olha, a sua causa é essa, os programas são esses, vamos agora partir para a etapa de execução. E aí depois esse planejamento vai ter um olhar, como eu falei, de executar em várias etapas, muitas vezes 5 anos, aí que a coisa começa, né? Igual o casamento, fala assim, o casamento começa depois da festa, né? Exatamente. E é a mesma coisa para esse jeito, pode investir a grana lá para montar a melhor consultoria, né? Agora a questão é depois se tem um compromisso de fato de investimento para construir, fazer a coisa acontecer, aí que a dança começa. Como dizem, né, o papel aceita tudo, depois que a gente precisa fazer acontecer. E é mutável, né? A partir do momento que você começou, por ser uma jornada, né? Exato, isso é uma coisa importante também, assim, de entender que inovação no social também... a gente está aberto ao processo de que muitas coisas vão ser aprendidas ao longo do processo, de que talvez algumas coisas a gente vai olhar para aquilo e olha, tem formas de aumentar o impacto com outras táticas, aí se ajusta ali, não tem uma coisa que vamos chegar aqui, esse caminho é curto e que não vai ter mudança no meio dessa trajetória. Então também existe uma necessidade de um mindset aberto para testar e mudar ao longo do caminho. Muito legal. Dá para fazer, né? Então tem que começar. Dá para fazer. Eu quero falar um pouquinho agora, que eu li esses dias, Marcos, sobre o Instituto Gilbert Dimenstein, né? Conta pra gente o que é esse instituto e o que a gente pode conferir lá quando acessar. Legal. Cara, o Instituto foi uma alegria da família conseguir colocar isso de pé, porque ele pretende ali, o primeiro projeto do Instituto foi reunir todo o legado dele numa plataforma digital e, acima de tudo, uma plataforma que possa inspirar pessoas a dar continuidade às ideias dele através de seus trabalhos. Meu pai foi um cara muito difícil de enquadrar, porque ele começou como jornalista, então ele teve uma fase da vida que foi... né, eu nasci em Brasília porque ele dirigia a sucursal de Brasília lá, então não foi um momento da vida dele de investigações, ele viajava. Eu lembro de um projeto, né, que ele ficou um tempo na Amazônia porque ele estava investigando o abuso de meninas lá na região, não sei o quê. E aí então foi a fase de investigativa aí dele como jornalista político, tal, isso conduziu. Aí depois ele migrou para a coisa de ser um educador, né? E ali ele não só influenciou políticas públicas de educação, mas ele foi uma das grandes pessoas, né, que construiu as bases teóricas disso que a gente chama hoje da responsabilidade social. Ele foi uma das pessoas que criou isso e que atuou com muitas empresas para ajudar elas também a construir suas políticas de responsabilidade social. Então, depois ele tem a fase dele que é de terceiro setor. Sim. Então, ele cria o aprendiz, então aí ele traz os conceitos de educomunicação. Então, como é que você junta comunicação e educação? Então, você teve toda essa fase. Depois ele tem a fase também empresário, porque ele cria catraca e também
aprende, puta, o brilho no olho dele de estar entendendo o que era o Facebook e como é que o Facebook... Aí ele falava, né, a nossa homepage é o Facebook, não é? Imagina para um jornalista clássico, que era aquela ideia de que você tinha uma página e você escolhia o que as pessoas iam ver, qual era a manchete que era mais importante. Com essa nova regra, isso não existe, né? Cada post é um post, o público vai engajar e aquilo vai ganhar uma proporção ou não, conforme... Então aí você tem essa outra fase toda essa descoberta da comunicação digital, né? Então ele é uma pessoa que você não é um jornalista, não é um educador, ele não é um comunicador, ele virou, né? Ele criou a sua própria disciplina. Ele é o Gilberto Ponto. Ele criou a sua própria disciplina. E aí foi um desafio muito grande, porque como é que você junta tudo isso? Porque você tem todos os artigos dele, você tem os estudos depois... Ele tinha tudo guardadinho pra gente ter uma ideia aqui de... Não, a gente teve que falar com a Folha cedeu os artigos, a gente teve que caçar os livros, então foi um trabalho de pesquisa muito grande e, acima de tudo, de como é que criar um sistema de informação, uma arquitetura de informação para separar, né? Então, eu não falei, mas tem a coisa do território, então ele virou uma pessoa muito forte na discussão de cidadania voltada às cidades, o papel da urbanidade, do urbanismo. Então a gente separou, né? Então a fase dele como jornalista, comunicador, os livros, a parte de educação, a parte de urbanismo. Então ali virou um grande depositório dessa inteligência que ele foi criando. E aí, se a pessoa é um educador, ela consegue ir lá e achar isso. Se a pessoa é uma ativista social e trabalha, né, com projetos, ela consegue encontrar essa filosofia ali bem organizada. Então a ideia é realmente a gente gerar acesso a esse conhecimento de uma maneira organizada para que as pessoas possam continuar usando isso para gerar transformação. E onde está isso tudo para o pessoal que está... Instituto GD, é a plataforma digital online, quem procurar lá vai achar fácil na internet. Legal. Agora algumas curiosidades para a gente fechando aqui. Hoje no Catraca Livre, que você tem mais de acesso lá? O que as pessoas mais gostam de acessar de notícia, de informação? Cara, é louco. São ondas, são movimentos, né? Então, cidadania sempre foi algo forte. Eu comentei com vocês, acho que fora do ar ainda, desse conceito da cidadania pop. Isso. Então, essa coisa de... Então, como é que você usa o que a Anitta falou para tratar de racismo ou, né, do fato do Whindersson Nunes estar com depressão para você falar de depressão. Então tem essa coisa do cidadania, mas muito colado com entretenimento, que é uma coisa que vai bem. A gente observou nos últimos anos uma onda de interesse de saúde que foi incrível, acho que muito por Covid. Então você tem tudo que é serviço, entenda câncer, entenda depressão, entenda... Então você começou... Isso foi uma coisa que a gente discute muito, como o cuidado e o medo, muitas vezes, com as questões de saúde entrou no inconsciente das pessoas de uma maneira muito, muito profunda, acho que impulsionado pela Covid. Então a gente tem muita coisa de dica, de prática de saúde que tem ido super bem. A gente tem uma parte de gastronomia que vai bem também. Então os serviços estão em alta e para nós é uma parte importante dessa fórmula, dessa missão nossa, ligada ao empoderamento das pessoas. E você lembra de cabeça, assim, qual foi a notícia que mais bombou? Como a gente costuma dizer assim, essa derrubou a internet, né? Cara, é muito louco. Tem umas coisas, assim, uma coisa que não saiu, ficou durante 2 anos, assim, que era uma das mais lidas, era a receita, como fazer pão caseiro. É mesmo? Olha que doideira. Muita gente fez pão mesmo na época da pandemia, porque né? Pegou isso e aí, de repente, isso virou e aí a gente ficava entendendo, e aí... Tem coisa do SEO, a gente fala, a gente precisa replicar isso, o que aconteceu com essa matéria que tem... E é louco, porque é o que a gente chama do evergreen, né? Porque não morre, né? São matérias que você cria e elas continuam perenes. Isso é o santo graal do conteúdo digital, né? Você escreve ela uma vez... Né? Exato, e ela vai te trazer audiência a vida toda. E a gente fica tentando entender quais são os outros receitas de pão caseiro que faz. Essa é uma que marcou, porque a gente fala, não é possível... Todo mês, entre os mais lidos, acho que ficou durante mais de 1 ano, assim, entre a matéria mais lida do site. Assim, e o pão é bom? O pão é bom? Puta, eu nunca fiz o pão, velho. 2 anos lá e não fez, né? Eu tenho um monte de amigo que é dessa onda do pão caseiro. Eu adoro cozinhar, mas eu não tenho mão para pão.
Marcos, obrigado por sua presença aqui, meu caro. Deixa o contato aí, o site da C-Hub, para as empresas aí que quiserem se aproximar de vocês e conhecer um pouco melhor o trabalho, por favor. Meu e-mail é fácil, super acessível. Sou marcos@catracalivre.com.br. Vocês me acham lá. No site da Catraca também tem a página com as informações da C-Hub, com tudo isso. Então lá no site, no rodapé, tem o contato também da nossa equipe lá que atende as marcas e os parceiros. Muito legal, parabéns a você e a família por manter esse legado do Gilberto. Eu sou, enfim, um fã, então faço questão de dizer isso. Parabéns a todos vocês, um trabalho muito bonito e desejo sucesso aí, vida longa para tudo que a Catraca, o grupo de vocês aí da família forem construir. Legal, e parabéns pelo trabalho de vocês também, porque é importante a gente ter esses nichos de conversa sobre esse território, porque ainda tem muitos passos que a gente, apesar dos avanços, muitos passos que o nosso mercado precisa dar na direção de construir, de fato, uma cultura de ESG na prática e que seja verdade. E vocês trazerem tanta gente legal aqui, com certeza cumpre um papel importante para fazer esse ecossistema evoluir. Legal, muito obrigado, Marcos. Flavião, obrigado mais uma vez aqui, tá junto. Obrigado. Vamos continuar com esses encontros aqui. E obrigado a você que acompanhou aí mais um episódio do nosso podcast Para e Ponto. Não se esqueça, se inscreva no canal, acione o sininho da rede social, deixe seu like, comentário, espalha geral. Assim mais gente tem acesso a papos deliciosos como esse que a gente teve aqui com o Marcos. Sou o Fernando Tuller. Eu sou o Flávio Ferlini Salles. Esse é o Para e Ponto. A gente se vê no próximo. Até lá.